Boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta. Hoje será sobre convivendo com estresse. Boa noite. E aí, tem alguém aqui que tem sofrido um pouquinho com estresse? Vocês sabiam que dia 23 agora de setembro é o dia do combate ao estresse? Eu não sabia que tinha esse dia, vou confessar para vocês que eu nem imaginava que tinha esse dia aí do combate ao estresse. Por isso que eu resolvi falar com vocês hoje sobre esse tema. Boa noite. Como é que tá o som? A imagem tá boa? E aí, vocês sabem o que é estresse? Tem alguém aqui que está passando por isso? O que é que tem te causado estresse? Ontem eu fiz uma caixinha de perguntas sobre isso e acabou que eu não postei ainda, mas já eu posto para vocês o que o pessoal falou sobre o que tem causado mais estresse. E vocês, o que tem causado mais estresse? Então, vou iniciar aqui explicando, para vocês o que é o estresse. Então, ele é uma resposta do nosso corpo a algum estímulo, que o corpo se sinta ameaçado, de forma súbita. Então, alguma coisa que chegando, e aí seu corpo, liga o alerta. Então, ele é isso. E aí, quando acontece esse estresse, de forma súbita, como que nosso corpo vai reagir? Então, nós temos hormônios, substâncias específicas que vão mostrar algumas respostas, adaptativas ao estresse, vamos assim dizer. É uma forma do seu corpo mostrar que está em alerta. Então, o que acontece? Nós vamos ter um aumento da adrenalina. E o que a adrenalina causa no nosso corpo? Ela vai aumentar, a nossa frequência cardíaca. Então, quando está estressado, você observa que o coração fica a 1000, que parece que está aqui, vai sair pela boca, de tão acelerado. Tem alguém que sente isso também na hora do pico do estresse? E tem também a questão da frequência respiratória. Então, a nossa frequência respiratória, ela vai aumentar muito. Você começa a ficar, com a taquipneia que nós chamamos, que é isso, a frequência respiratória maior. Tem a questão também das mãos ficarem mais frias. Tem alguém que sente isso aí também? O que acontece? As nossas mãos, elas vão ficando mais frias, por quê? Tanto que quando o paciente chega aqui no consultório e ele me fala que eu toco no corpo, que eu vejo que a mão está mais fria, os pés estão mais frios, isso já me liga um alerta. Todo mundo significa isso? Não, cada corpo é um corpo, claro, como eu sempre falo para vocês. Mas significa que pode significar que o paciente está assim vivendo em constante fase de estresse, porque o corpo ele está tão, o tempo todo ali em alerta. E quando o nosso corpo está em alerta, vocês acham que a nossa parte da circulação, sanguínea vai para onde? Vai para o coração, vai para o pulmão, porque ele precisa suprir os nossos órgãos principais para poder conseguir combater isso. E aí as mãos, mais a periferia do nosso corpo, que é as mãos, os pés, fica essa circulação vai ficar um pouco deficiente. E aí aonde as mãos vão ficando mais frias, mais geladas, e aí vão suando mais. E isso pode ser sim um indicativo de que o seu corpo está passando por esse estresse constante. E aí vocês se identificam com isso, Vocês também ficam, com o coração acelerado, com a frequência respiratória acelerada, com as mãos mais frias, quando o estresse está aqui bombando. E vocês sabiam que existem as fases do estresse? Então, nós temos 3 fases, do estresse. Nós temos a fase de alerta, que é quando você acaba de passar, de forma súbita por alguma situação que você se sentiu ameaçado. E aí o corpo ele tem 2 mecanismos. Ou você vai lutar contra aquilo, ou você vai fugir. Boa noite, Luzia.
Seja bem-vinda novamente, obrigada. Ou você, então, o corpo ele entra nessa adaptação. Então, quando entra nessa primeira fase, para vocês que acabaram de entrar, eu vou começar a falar sobre as fases do estresse, que são 3. Então, a primeira fase, ela é a fase de alerta, chama mesmo fase de alerta. Então, o seu corpo ele começou a ter esse contato com a ameaça, né? Então, algo, ele ligou o alerta mesmo. E aí começa a aumentar a energia, você começa a ficar mais com o coração acelerado, porque você precisa ter 2 respostas. Quando você começa a ter contato com o estresse, você precisa ou lutar ou fugir. Alguma coisa tem que ser feita, porque o perigo está aqui, na sua frente. E aí você precisa saber como que você vai resolver. Às vezes é mais fácil, outras a gente vai no automático mesmo. E aí passou por essa fase de alerta, nós temos a fase da resistência, que é aquela fase que você permanece um período maior pelo estresse. Então o estresse ele começa a ficar mais constante. E tem a terceira fase, que é a última fase, que seria o esgotamento. É quando mesmo seu potinho transbordou e você já permaneceu muito tempo no estresse, né? Por um longo período nesse estresse. E aí, quando você permanece mais tempo, vem mesmo esse esgotamento, que pode ser físico, que pode ser o esgotamento mental e que pode gerar até, né, em questões de trabalho, a síndrome de burnout, que eu não sei se vocês conhecem ou se vocês sabem de alguém que já passou por isso e sabe o quanto é ruim. E aí, são essas fases do estresse. E vocês estão passando por algum estresse? Se identificaram em alguma dessas fases? Me fala aí se vocês conseguiram, né, entender um pouco sobre essas fases e se vocês estão passando por algo do tipo. E aí tá, nós já explicamos sobre essa questão, né, da fase do estresse. E vocês sabiam que existe, né, um hormônio do estresse, que é o cortisol? Vocês já viram aí no exame de vocês, quando aparece, né, o médico solicita lá o cortisol. Quando você vai fazer o teste, tem o cortisol salivar, que é quando você vai colocar uma esponjinha na boca para poder, com toda certeza, como já falou aí, que está passando aí pelo estresse. E aí você coloca a esponjinha para captar a saliva. E aí isso vai mostrar, né, como é que está o seu cortisol, que é esse hormônio do estresse. Ah, Débora, então tem que dar lá zerado. Eu não tenho que ter esse cortisol, porque aí significa que eu sou uma pessoa plena, estou passando por nenhum problema. Não, o cortisol ele é muito importante para o nosso corpo também. Como eu falei para vocês já na live que eu fiz para vocês sobre a questão de sono, tem a melatonina, né, que vai induzir o nosso corpo ao sono. Então o cortisol ele é meio que ao contrário à melatonina. Então ele vai fazer o quê? Que o nosso corpo desperte de manhã. Então por isso que é importante que quando vocês acordarem, não fique lá naquele escurinho muito tempo. Você já acorda e abre assim, as janelas e já começa a ter contato com o sol, porque aí o seu corpo ele já entende, opa, é dia. E aí isso vai fazer o quê? Vai estimular a produção, né? O seu cortisol ele vai aumentando. E aí quando ele aumenta, você começa a despertar. Então ele é importante, essa é a fase, né, normal dele. É assim que as coisas vão acontecendo. Você passa o dia, né, tem alguns momentos que ele sobe mais, tem momentos que ele vai descer um pouco mais. E no final do dia, a tendência é o quê? O cortisol ir caindo. Porque o nosso corpo ele não pode ficar alerta para você pegar no sono. E aí ele começa a diminuir. E aí quando começa a diminuir, o que vai entrar né, que vai ficar mais ativo? A melatonina, para você entrar no sono. Esse, né, é o nosso ciclo circadiano, né, esse momento de despertar e dormir. E quando você está estressado, o que acontece? Esse cortisol, vocês acham que vai estar o quê? Diminuído ou aumentado? Aumentado. Vai estar ali, bombando. E aí você consegue pegar no sono? Você vai conseguir relaxar? Não, porque você está tão acelerado, o cortisol está tão alto que não vai conseguir. Então é por isso que é importante dosar o cortisol, entender como que seu corpo está mostrando isso. Então o cortisol é produzido pelas suprarrenais, que é uma glândulazinha que fica bem em cima dos nossos rins. E aí ela que é responsável pela produção desse cortisol. E além, né, da frequência cardíaca, né, nesse momento de estresse agudo, a frequência cardíaca aumentar, a frequência respiratória, as mãos ficarem, né, mais frias,
o que que vai... Sempre faço isso quando estou estressada. Abro a janela para ver o sol, dá um ânimo. Isso mesmo. Você alerta muito mesmo o corpo. Quando a pessoa está mais depressiva, a tendência dela é justamente, faz muito sentido o que você falou, porque a tendência é você querer o quê? Ficar no escurinho, ficar no quietinho, no seu mundo. E aí você acaba ficando, né, na depressão mesmo. E agora quando você abre o sol, a janela, é outra coisa, desperta. Quase dica para dosar o cortisol. Então, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Para dosar o cortisol, você precisa fazer exames, né? Que tem um deles é o que eu te falei, que eu estava explicando sobre a questão da saliva, né? O teste do cortisol pela saliva, que você pega aquela esponjinha, coloca na boca e vai dosar. Então você vai ao médico, né? Seja o médico que te acompanha, endocrinologista, e aí eles vão pedir esses exames para dosar o cortisol. E aí, só que vocês agora que já estão entendendo um pouco mais sobre os sintomas do estresse, o que vocês podem pensar? Se meu corpo não está desligando, eu estou ficando muito em alerta, passei por muito estresse, então você já pode ir pedir aí, ir ao médico para poder dosar esse cortisol. E aí, né, tem essa... Aí tá, eu estava falando da frequência cardíaca, frequência respiratória, as mãos ficarem mais frias. E quais são as consequências, né, quando a gente passa por um período longo de estresse? O que seu corpo vai mostrar? Você pode começar a ter queda de cabelo, a imunidade vai cair, tem pessoas que desenvolvem herpes, tem pessoas que desenvolvem doenças cardiovasculares, gastrointestinais, tem alguém que já teve gastrite nervosa. Então essas coisas podem ser sim causadas pelo estresse, principalmente quando seu corpo fica o tempo todo em alerta. Então se for aquele estresse que, chegou, passou, né, já consegui resolver, às vezes não vai trazer tantos sinais para o seu corpo. Agora, se for a questão da imunidade, que abaixa mesmo. E agora, se você ficou muito tempo permanecendo no estresse, então provavelmente, né, o seu corpo pode sim mostrar essa fadiga e você acabar desenvolvendo algum desses sintomas que eu falei para vocês. E o que pode, né, causar estresse, né, no nosso dia a dia? Ixi, tem muita coisa, né? Tem a questão financeira, tem questões de relacionamentos, tem questões de criação de filhos, tem questões no trabalho, tem estresse, né? Aquele estresse agudo, que é como eu falei, alguma coisa que acontece, mas logo passa. Tem o estresse que é mais crônico, que é uma situação que vai durando por mais tempo que você não consegue resolver. Tem o estresse até por questões ambientais, né? A gente acaba vendo muitas coisas aí de desastres naturais. Você acha que essas pessoas vivem ou não vivem, né? Aquele momento de estresse. Eu vou lutar contra aquilo, eu vou fugir, eu vou proteger minha família, eu vou sair correndo porque está sendo tudo alagado. Então tem vários fatores que podem causar estresse no nosso dia a dia. E quando a gente fala de estresse, tem muitas pessoas que falam, tá, mas e a ansiedade? Qual que é a diferença entre estresse, ansiedade? Sim, muito bem. Tem a candidíase. Tem muitas mulheres que vêm aqui no consultório e falam que é só passar por um estresse que a candidíase explode. Então acontece sim, bem colocado aí o seu posicionamento. E então, gente, qual que é a diferença, né? Vocês sabem a diferença entre ansiedade, entre estresse? Eu já fiz algumas lives aí sobre, sei que eu já tenho seus picos, eles diminuem no decorrer do dia. A questão dele estar relativamente baixo no período noturno faz com que o estresse seja menor durante a noite, consequentemente. Se não estiver nenhum outro fator, né, que pode estar influenciando aí, nenhum estímulo, porque às vezes o seu corpo está funcionando bem, o cortisol está funcionando bem, a melatonina, só que você, na hora que deita, tá com a luz acesa, tá com o celular, tá mexendo, tá vendo televisão. E aí, por mais que seu corpo tente, você está tendo muito estímulo. E aí esses estímulos boa noite, esses estímulos podem acabar influenciando. Então, se tiver tudo funcionando, maravilha, aproveite e pare de ficar, às vezes, utilizando telas, essas coisas que vão influenciar e o seu corpo acabar não desligando como precisaria. Se eu não tiver respondido a sua pergunta, você pode mandar e mais claro que eu respondo, tá bom? Então,
A ansiedade, né? Eu já fiz lives aí sobre ansiedade, sobre depressão. Por exemplo, a depressão, né? A depressão é quando a pessoa passou por um episódio, alguma coisa no passado e que de alguma forma ela não conseguiu resolver essa questão. Então ela faz com que ela tá ligada àquele problema ainda. E aí essa pessoa, ela teve uma frustração e ela começa, né, a se fechar nesse mundo de que não conseguiu resolver o problema, que não tá conseguindo sair daquele passado. A vida tá passando ali, só que ela tá ligada lá ainda. A ansiedade é quando a pessoa está preocupada com o futuro, ela está antecipando o futuro. Então, às vezes, ela cria muitas expectativas, tem coisas que nem vão acontecer, mas ela não está nem vivendo o presente, ela está lá só pensando em outras coisas. E aí acaba, né, prejudicando. E tem o estresse, que o estresse é o excesso do nosso presente. É a pessoa que está mesmo vivendo um excesso aqui. Então é alguma coisa que está te ameaçando de forma súbita, de forma intensa e que você não está conseguindo lidar com isso. Então é só pensar, depressão no passado, ansiedade com o futuro e o estresse é aqui, é esse excesso. Então a pessoa acaba, né, tanta coisa para resolver ao mesmo tempo e que ela começa a sobrecarregar o seu corpo. E aí começa a entrar, né, todos esses conflitos, todos esses sinais aí que nós já falamos. E tá, e o que nós podemos fazer para poder auxiliar, né, e te ajudar nesse processo de estresse? Porque não é tão simples, né? Quando a gente está passando pelo problema, o nosso corpo fica tão acelerado que muitas vezes a gente nem consegue ver com tanta facilidade como resolver. Mas quais são as dicas, né, que nós podemos fazer no dia a dia, que vocês podem começar a colocar? Esses dias eu assisti numa aula e eu achei tão interessante a colocação da pessoa, porque a moça começou a aula dela falando assim: gente, descobri um remedinho maravilhoso para vocês. Ele vai prevenir o câncer, vai melhorar a sua saúde mental, sua saúde física, vai fazer você perder peso, vai fazer você dormir melhor. E foi falando tanto benefício, e aí todo mundo ficou preso ali. O que ela vai falar? Que fórmula que ela descobriu? O que é que ela vai passar? E todo mundo foi ficando ali em alerta. E aí ela falou: obrigada. Isso, gente, sabe o que é isso? Que fórmula é essa para vocês? É atividade física. E aí eu falei: meu Deus, é exatamente isso. Não sou educadora física, mas hoje, depois que eu comecei a entender sobre atividade física e colocar isso na minha vida, eu vi que realmente tudo que ela falou ali, e que a gente quer uma fórmula mágica, que você quer tipo pegar um vidrinho desse aqui e ter todos esses benefícios e resolver em uma gota, por exemplo, não existe essa mágica. Mas a atividade física, ela vai te ajudar bastante nisso. Eu fui uma pessoa que já tive muito problema em questão de fazer atividade física. Eu começava a fazer, já fiz crossfit, já fiz pilates, nossa, nem sei, eu já fiz tanta aula experimental, ficava um tempo, ia pra academia, não gostava, saía, ia tentar fazer outra atividade física. Por quê? Meu foco estava errado. Eu tinha foco de que eu preciso perder peso, eu preciso ficar com o corpo legal. E aí acabava que eu não tinha esse compromisso comigo mesma. Só que depois que eu comecei a olhar para a atividade física exatamente como essa moça colocou na aula dela, como as coisas começaram a fazer sentido, como eu comecei a ter gosto, prazer de ir para uma academia, por exemplo, ou qualquer atividade física que para você faça sentido. Eu gosto da academia porque eu falo que qualquer momento que eu quiser ela tá lá pronta me esperando. Porque às vezes, né, pela correria, por trabalhar com agenda, eu acabo que a gente não consigo ter esse horário certinho, então a academia eu vou, porque tá sempre ali. E aí, depois que eu comecei a olhar de forma diferente, é claro que a gente começa a perder peso, é claro que a gente começa a se sentir melhor, a disposição, mas o mais importante é os benefícios que traz, né, para a nossa saúde mesmo, física e mental. É fundamental, gente. Se você não faz atividade física, se você sair daqui hoje dessa live, pelo menos amanhã, já fazer nem que seja uma caminhada, alguma coisa diferente, eu já vou ficar tão feliz.
porque isso faz muita diferença. Então isso é uma coisa que eu falo com os pacientes, na hora que eles falam, não tô fazendo nada, tô parada. Aí eu já falo, qual a data? Já anoto ali, você vai me dar uma data que na próxima sessão nós vamos conversar sobre essa data. Então, gente, pro estresse, atividade física é fundamental. Então já começa, né, por essa dica aí, façam atividade física. Outra coisa, a autoestima alavanca totalmente, exatamente. E aí você começa a ter vontade de ir, você já começa, olha, eu tô na bike ergométrica agora, eu fico feliz de você estar aí na academia e mesmo assim estar aqui na live comigo, obrigada. E é isso, eu já fui cedo hoje, porque eu prefiro de manhã, é muito melhor, o corpo é outro dia, eu começo o dia totalmente diferente. E outra coisa que vocês podem, né, que é importante também na questão de controlar o estresse, dormir melhor é muito importante, gente. Então não brinque com o seu sono. Ah, não, mas eu tô novo. Tem problema dormir meia-noite, 1h da manhã e acordar 6, 7 horas da manhã, não. Tá tudo certo, depois eu durmo mais. Não, gente, o sono é fundamental. E pare de usar também coisas que vão estimular o seu corpo, né? A cafeína, chocolate, energéticos, outras coisas que açúcar, né? Como estimula muito o corpo. Tem mesmo a questão de uma dieta mais equilibrada. Ah, mas eu preciso de dieta, não posso comer nada? Não, não é isso. Mas quanto mais você comer, melhor. Mais isso vai te ajudar também no estresse. Ah, mas isso não vai resolver meus problemas, mas já vai te ajudar a enfrentar eles diferente. Quando seu corpo está menos inflamado, seu intestino está funcionando bem. Também já fiz uma live aqui sobre a questão das emoções e intestino. Se vocês não assistiram, assiste essa live, que é muito importante também, faz muito sentido para quando a gente começa a entender esse mecanismo do que você vai colocar e o que você está alimentando o seu corpo. Então isso ajuda bastante. Tem a questão também de momentos que você pode usar para você relaxar. Então, já estou estressada, você vai entrar no seu carro, você vai colocar uma música cheia de batida na sua cabeça. Você acha que seu corpo vai entender que é só uma música? Não, seu corpo vai dizer, meu Deus, esse tanto de estímulo aí, a gente está passando por outro estresse. E aí, só acelera. Então, coloque alguma coisa mais relaxante, tenha contato com a natureza, a importância, né, de você pisar mesmo os pés na grama, como isso estimula, né, a planta dos nossos pés, como faz bem, como relaxa o corpo. Então esses detalhezinhos são coisas que vocês podem sim fazer no dia a dia de vocês. Não precisa gastar dinheiro nenhum. Pelo contrário, às vezes tem coisas, né, você vai comprar uma fruta, às vezes é muito mais barato do que uma coisa industrializada que você vai pagar muito mais caro. Então comece a colocar isso no seu dia a dia. Ah, mas eu não vou gastar dinheiro na academia. Não, tem um monte de parque aí que você não paga entrada, tá? Tem perto da sua casa, deve ter algum calçadão, não tem desculpa. A única desculpa é você não querer. É maravilhoso, não é? Faz muito bem quando a gente pisa mesmo. Então, não tem desculpa, tá? Pra você não querer mudar a sua vida hoje, agora. E, tá, já fiz tudo isso, mas o estresse ainda, né, eu não tô conseguindo lidar muito bem. Aí tem, claro, né, que eu vou dar dica pra vocês de óleos essenciais, que é o mundo que eu amo. Então, os óleos que eu gosto mais de utilizar, né, quando eu tô com estresse, é o Adaptive. Ele me faz muito bem, eu passo aqui na região do peito, ele acalma, eu amo. Tem o Vetiver, que ele é um olhinho que eu gosto muito para a parte do estresse também. Ele me acalma, relaxa e ele também me faz focar mais no agora, né? Por isso que ele parece que traz minha consciência para agora e aí eu consigo ficar mais claro para tomar decisões, para saber o que resolver naquele momento de estresse. E o que talvez é mais conhecido por vocês, né, que é o lavanda. O lavanda também é bom para insônia e ele também ajuda a você controlar o estresse. E para quem, né, já que eu falei que não pode, que a cafeína vai estimular o seu corpo e atrapalhar, vou te indicar chás, né? Não sei se vocês gostam de chás ou não, mas eu gosto muito. Eu amo. Mesmo ontem eu tava um calorzão aqui eu tomando chá, porque eu gosto de verdade. 2 chás que eu gosto muito para a questão do estresse é o Passiflora, que são as folhas de maracujá, e o de camomila. Nossa, de camomila, então, quando eu chego em casa, que foi aquele dia, daquele jeito, aquela correria, que você não consegue parar um pouco, aí eu vou e faço um chazinho de camomila,
para eu dormir mais em paz. Faço um escalda-pés usando o meu olhinho, principalmente de lavanda. Vamos fazer um escalda-pés com ele. Coloco uma aguinha mais morna, liga umas gotinhas, coloca os seus pés, né? Porque é do mesmo benefício aqui da questão de pisar na grama, estimular esses poros dos pés, o óleo também vai entrar, né, por esses poros e vai fazer com que seu corpo relaxe. Então, aquele momento seu, não precisa às vezes ser, tem gente, vou chegar em casa, vou tomar um vinhozinho para relaxar. A gente já conversou sobre isso também. O falso, né, descanso aí da mente em relação à bebida alcoólica, ela vai fazer você descansar, mas depois acaba prejudicando outras questões. Então, né, faça outros momentos para vocês, outras coisas que vão realmente auxiliar vocês nesse processo. Tá, Débora, já fiz os olhos, já tomei chá, já fiz o meu momento, já pisei na grama, mas ainda estou estressada. E aí, o que nós podemos fazer? E aí, você pode vir aqui de forma presencial online, que eu vou te ajudar nesse processo. Então, as técnicas que eu trabalho hoje, elas também vão auxiliar nesse processo de sobrecarga do seu corpo. Então, o estresse, ele vai passando, né, durante o dia ali, vai acumulando, aí no outro dia são outros, e aí o nosso corpo vai ficando muito sobrecarregado. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos aliviar esses pontos no seu corpo, causar relaxamento. Os pacientes saem daqui, né? Nossa, tô tão relaxada, e é isso que eu quero proporcionar para vocês. Vocês não precisam. E quando nós conseguimos focar um pouco, né, nesse relaxamento, aliviar a sobrecarga do seu corpo, você começa a ter mais clareza para resolver os problemas. Porque quando você está ali tão envolvido, você não consegue. E aí, quando você está mais relaxado, fica muito mais leve, muito mais fácil. E se você, né, tá no trabalho, Débora, mas você vai lá no trabalho, mudar meu chefe, mudar meu colega de trabalho, mudar meus estresses? Não. Infelizmente, eu não posso estar em todos os lugares com vocês para poder ajudar. Mas o que é que eu posso, né, auxiliar vocês nesse processo? Porque quando, igual, por exemplo, a síndrome de burnout, tem pontos específicos que eu posso trabalhar no seu corpo para aliviar esses sintomas para vocês. E aí, quando nós aliviamos, diminuímos essa sobrecarga, mudamos o foco, porque quando seu corpo está tão sobrecarregado, tão inflamado, ele não consegue. E aí, quando você muda o foco, você começa a olhar outras coisas, a enxergar aquilo diferente, vai ficando muito mais leve, muito mais fácil. E aí você consegue ter uma clareza, né, mais sabedoria para poder resolver com mais calma e sair dessa fase, né, de estresse o mais rápido possível. Né, sair dessa fase de alerta, de resistência e não chegar no esgotamento, que é quando mesmo o potinho transborda e aí já é coisas, né, que a gente precisa intensificar e trabalhar mais. E aí, gente, foi boa a live para vocês hoje, ficou mais claro sobre a questão do estresse, as fases, o que seu corpo pode sentir, o que pode estar influenciando, o que você pode fazer de diferente, quais sintomas que pode mostrar que você está sentindo, né, passando por essa sobrecarga no seu corpo. Então, como eu falei no início da live, para quem não estava, dia 23, agora, acho que vai ser sábado, se não me engano, vai ser dia do combate ao estresse. Por isso que eu quis, né, trazer essa live hoje, antes do dia 23, justamente para vocês chegarem bem plenos lá no sábado, mais leves, e não precisar comemorar esse dia estressado, né, e sim tranquilo. Muito obrigada pela participação de vocês. Tem muita gente aqui que toda quarta-feira está aqui comigo. Depois também muitas pessoas que assistem depois e que mandam feedback que fez sentido. E isso é muito gostoso, é muito bom. Eu acho que conhecimento não é para ficar guardado, né? Conhecimento é para... Ai, que pena, Duda, que você não estava aqui. Mas vai ficar salva. E amanhã também vai ter um episódio lá no podcast, que aí fica mais fácil também de acessar. Mas muito obrigada pela participação de vocês. É isso que eu estava falando, né? O conhecimento é para ser compartilhado mesmo e é para ajudar outras pessoas. E é por isso que foi esse o intuito que eu comecei a fazer as lives, porque ficava, vou fazer live, não vou, será que eu vou acrescentar alguma coisa na vida de alguém? Mas às vezes tem muitas coisas que para mim é tão natural e coisas que para vocês fazem toda a diferença. Então, muito obrigada, viu? Boa noite para vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Beijão para vocês.